Semana passada nós conversamos sobre o episódio de Elias e Eliseu, e eu quero começar um pouquinho ali falando sobre paternidade. O bispo Júlio, que é pastor ali em Suzano, São Paulo, como é que é o nome da igreja, Eliseu? Igreja Cristã Mundial. Um homem muito abençoado, muito querido, e ele cunhou uma frase essa semana sobre paternidade. Paternidade nada mais é que servir os filhos. Paternidade é servir os filhos. E eu quero começar pegando um pouco sobre Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, que nós conversamos semana passada, então vou passar rapidinho nisso, mas dê uma olhadinha em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Elias e Eliseu. É interessante, antes de você abrir ali, coloca ainda o versículo 19, 1 Reis 19, versículo 19. 1 Reis 19, 19, depois vamos nesse ali. A Bíblia diz assim: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os seus bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou, queimou o equipamento de arar nele, cozinhou a carne e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Interessante nós vemos que aqui é o chamado, é o primeiro contato de Elias, que era o profeta mais velho, com Eliseu, o profeta mais jovem. Elias passa, e a partir desse dia, Eliseu, ele recebe uma graça, um favor de Deus. E ele começa a servir Elias. É interessante, meus irmãos, e em especial, vocês juniores, adolescentes, que é para vocês a mensagem, existe uma decisão a ser tomada na sua vida. Todo dia, eu vou servir a igreja, eu vou servir a Jesus, eu vou servir pessoas. Você só faz isso, você só serve na igreja se você reconhece o teu pai espiritual ou os teus pais espirituais. Por exemplo, por que os juniores vieram dançar e pular aqui na frente? Porque reconhece no Paulino uma autoridade espiritual. Por que ensaia? Por que treina? Porque eu reconheço, por isso eu vou. Não é verdade? Se não reconhecesse, não viria, ficaria emburrado num canto, ficaria não sei o quê, ficaria não sei o que mais lá. Elias toca em Eliseu. Um dia você foi tocado pelo poder de Deus. Elias tipifica o próprio Pai Celestial. E Eliseu começa a andar com ele. Lá na frente, em 2 Reis, capítulo 2, o versículo 12 agora, 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, eles andam juntos e aquilo tudo, e acontece algo muito interessante, você sabe. Diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais ouviu. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em 2 partes e apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Nesse momento Elias, então ele é levado ao céu. O momento mais glorioso na história de Elias é esse. Quantos são os seres humanos que têm o privilégio de serem arrebatados dessa maneira para o céu? Isso é um sinal de que Elias era muito próximo do Pai. E Eliseu está vendo. Só que nesse período que eles caminharam juntos, eles desenvolveram amizade, cumplicidade, paternidade e filiação. Tanto é que quando isso acontece, Eliseu ele não diz outra coisa a não ser meu pai, meu pai. Por que ele diz isso? Porque ele reconhecia em Elias como seu pai espiritual. O que acontece quando você começa a reconhecer uma pessoa como seu pai espiritual? Primeiro, não existem muitos pais, vamos falar sobre isso mais adiante. Mas você pode ter um pai que gerou você, que levou você para Jesus, que orava com você, que insistia com você, trazia você para a igreja. É um pai espiritual. Você pode ter um pai espiritual que levou você ao ministério. Elias era esse pai espiritual de Eliseu. E é interessante que algumas coisas acontecem quando
uma pessoa realmente reconhece, esse é o meu pai espiritual. Amados, são as pessoas mais usadas na face da terra. Pessoas que têm problema de identidade com seu pai espiritual não são muito usadas por Deus. Estou falando de crente. Pessoas que se alimentam de várias fontes confusas, tomam decisões erradas, se machucam e machucam os outros. Mas o assunto paternidade é muito forte na Bíblia. E nós vemos aqui Elias e Eliseu. E veja o que acontece no versículo 3, de 2 Reis, capítulo 2. Elias e Eliseu, eles estão indo, vimos isso semana passada. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Por que ele mandou eles ficarem quietos? Meu irmão, Eliseu, ele sabia muito bem, a minha orientação vem do meu pai espiritual, não de vocês, não desses outros profetas. O que esses profetas estavam dizendo, você pode interpretar de várias maneiras, mas uma maneira, já não chegaram pessoas e disseram: ei, você sabia que esse trabalho vai acabar? Você sabia que está acabando a glória nesse lugar? Você sabia que Elias está indo embora? Você sabia que essa igreja vai fechar? Por que você não abre a tua igreja? Já viu essas conversas por aí? Esse teu líder do grupo familiar? Não, esse aí está fraquinho. Vamos fazer o nosso aqui. E Eliseu manda eles calarem a boca. Não é interessante? Você já mandou alguém ficar quieto ou não? Não a sogra, mas alguém. Já mandou alguém ficar quieto? Sogra, por favor, sogra, deixa eu assistir a Fórmula 1, sogra. Não é isso que eu estou falando. Alguém vir com uma proposta para você, de você romper o seu cordão umbilical com o seu pai espiritual? E você mandar essa pessoa ficar quieta? É interessante que ao longo dos anos, eu falava com a Verinha, a Comunhão Cristã agora já existe há uns 23 anos. E nesses anos nós vimos coisas extraordinárias, tivemos lutas grandes também. E ao longo dos anos, algumas pessoas foram embora. Umas muito abençoadas, enviadas, e outras assim meio encrencadas e tal. E interessante que eu não me lembro de uma vez que alguém veio falar mal do Pio para mim. Eu não me lembro, Verinha. Nunca tiveram coragem, porque ouviam um calai-vos. Nunca, eu não me lembro. As pessoas falam mal do teu pastor para você? Se falam, é porque você dá ouvidos. Se não falam, é porque você não. A pessoa já sabe, eu não vou nem falar com ele, que ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Não fala. Então, a pessoa nem vem. Eu fico sabendo por outros. Ah, mas fulano está falando mal do Pio? Por que não veio falar comigo? Não tem coragem, irmão. As pessoas falam mal do teu pastor para você, cuidado. Isso é porque você empresta o seu ouvido. Mas vamos voltar aqui para Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu ele tinha muito clara a questão da autoridade que estava sobre Elias. E no versículo 15, a Bíblia diz assim, que os mesmos profetas que tentaram parar Eliseu, que tentaram fazer ele se conscientizar, está acabando essa glória, está escrito assim: vendo-os os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram em terra. Meu irmão, há um mistério na vida cristã. Espere um pouco. Vocês, juniores adolescentes, Paulinho, vem aqui um pouquinho, por favor. Quem que é o pai espiritual de vocês, aqui em cima, juniores adolescentes? Quem que é? Ah, não sei, Arno, não sei. É a televisão? Não, está aqui, ó. Esse aqui, ele é o pai espiritual de vocês. E eu sou o pai espiritual dele. Que dupla! Quanto mais cedo isso ficar claro para você, melhor e mais segura será a sua caminhada. Alguém chega para vocês e fala assim: vocês viram o Paulino? Vocês viram o boné dele? Imagina, acho que é falso aquele boné, só pode não sei o quê. Ah, é, tenho certeza. Meu irmão, não. Você manda a pessoa calar a boca, não. Meu pastor, não. Você não vai falar mal dele. Querido, entenda isso desde já. Eliseu entendeu isso. A turma vinha falar: vai acabar a glória deles. Calai-vos.
Pode ficar meio por aqui, Paulinho. Eu vou pregando aqui, vou usar você um pouco mais aqui. A Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 e 27. Coloca para nós esse texto. Eliseu agora está governando. Antes ele servia Elias, agora ele está com a capa de Elias, levando o ministério adiante. E ele tinha um servidor chamado Geazi. Assim como Eliseu servia Elias, agora ele tinha um servidor chamado Geazi que servia ele. E um dia veio lá um cara, um general, que estava com lepra, e esse cara era muito rico, e ele foi curado, lembra-se, no Rio Jordão. E aí ele falou para o Eliseu: Eliseu, não quer uns presentes aí? Ó, tem algumas coisas. Não, não quero, tal, Deus me dê graça, vai embora, tal. Mas o Geazi ouviu dizer: eu vou me aproveitar disso, E ele foi atrás desse general e contou uma mentirinha. Olha, Eliseu, na verdade, ele queria uns trocados aí pelo milagre que ele fez, né? E aí, quando ele volta, Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento para aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Mas esse é um texto muito forte. Amados, esse Geazi era para ser o terceiro. Era Elias, Eliseu, depois vinha Geazi. Você sabia disso? Só que ele misturou o assunto paternidade. Ele tentou lucrar antecipadamente. Cuidado com isso. Isso acontece quando eu confundo a autoridade do meu pai espiritual. Esteja atento a isso. Por exemplo, o Paulino, como líder dos juniores adolescentes, às vezes ele dá uma orientação que você vai dizer: mas isso é meio chato, Paulino. Faça meu favor. Vai lá no retiro, ele vai fazer você fazer um devocional às 8 da manhã ou às 6 da manhã, Paulino? 6h30. Às 6h30 da manhã. Mas isso é muito chato, Paulino. Eu não vou. E aí faz um motinzinho lá no dormitório. Eu não vou ficar aqui no meu videogame. Aqui. Eu não vou, tal. Mas aí tem aqueles que vão. Pega a Bíblia, ou pega o celular, o que quer que seja, acha um zimbro lá, senta debaixo dele e vai fazer devocional. E aí os dois chegam na frente do Paulino, para o culto. Ai, aleluia, glória a Deus, deu 10 horas, o culto e tal. E o Paulino pergunta: como foi o devocional? E agora? Aquele que entende, ele é meu pai, eu vou fazer. Eu não gosto de levantar às 6 da manhã, mas eu vou fazer. E aquele que se enrolou nas cobertas e ficou lá no videogame. Meu irmão, não precisa nem dizer qual é a resposta. Qual deles vai ser mais abençoado? Entenda, meu irmão. Você pode não gostar do que o teu líder fala para você. Faça. É vantagem para você. A Bíblia diz que esse Geazi, ele voltou leproso e ele era para ser o próximo fazedor de milagres. Você constrói a sua fidelidade de tijolinho em tijolinho. Aliás, Paulino, você não sabe exatamente qual adolescente você confia? Falou, está feito? Sabe. E não tem uns que tem que dar aquela insistida: vamos lá, pessoal, e botar gasolina. Vamos, pessoal, vamos. Que adolescente que é você? Os líderes dão risada, vocês sabem. Sabe certinho. Esse aqui falou, está feito. Né? Tem que provar na Bíblia para ele que é bom fazer devocional às 6 da manhã, teologicamente mostrar que é importante. Eu já chamo você de novo, pode descansar lá um pouquinho. Meus irmãos, nós temos outros exemplos na Bíblia, mas eu quero contar para você uma coisa muito interessante. O bispo Júlio deu um exemplo muito forte, muito forte. Paulinho, preciso de você de novo, preciso de você, desculpa, você encaixa nesse exemplo. Obrigado. O bispo Júlio, ele contou a seguinte história. Ele falou: eu era um jovenzinho de 24 anos de idade. A nossa igreja era uma igreja grande, forte lá em São Paulo. Nós tínhamos, acho que 8 ou 10 outras já congregações, pastores jovens e tal. Ele falou: ia acontecer uma tragédia, aconteceu uma desgraça na nossa igreja. Isso há 16 anos atrás. Que desgraça aconteceu? Ele falou: o nosso pai espiritual, o nosso pastor principal, adulterou. E quando um pastor adultera, isso é uma desgraça. E é mesmo, não é verdade? É. O que nós fazemos com os pastores talvez seja outra desgraça, mas
não entrando nisso agora. Mas ele falou, foi aquela tragédia. O pastor foi lá, confessou, enfim, assumiu o pecado e tal, mas a igreja não era mais a mesma coisa. Imagina, o pastor adulterou, como que vai ser a mesma coisa? E esse pastor era o pai espiritual do bispo Júlio, que tinha 24 anos, que já estava liderando uma igreja. E junto com ele tinha mais 8 igrejas. Quando o pastor principal adulterou, todos os outros pastores disseram, bom, agora eu vou fazer do meu jeito. E jogaram tudo fora o que aprenderam ao longo dos anos com esse pastor principal e foram fazer a igreja do seu jeito. Mas o bispo Júlio pensou, não, peraí, mas ele sempre foi meu pai espiritual, eu vou continuar fazendo o que eu aprendi. E esse pastor chegou e falou assim, Júlio, eu errei e vou pagar um preço caro por isso. Mas o que eu te ensinei, o que eu te passei, é muito bom. Isso não muda. São verdades da Bíblia. E ele tomou uma decisão, sabe de uma coisa? Eu vou continuar fazendo exatamente o que eu aprendi. Passaram-se agora 16 anos, todos os outros pastores da igreja ou fechou, ou está com problema, e a igreja dele floresce, cresce, que é uma beleza. Meu irmão, eu achei tão forte esse exemplo, porque ele fala de fidelidade, fala de paternidade. Se o teu líder, vamos pegar o teu líder de grupo familiar, dá um tropeço, que não seja um adultério, né? Tropeçou, você viu ele brigando com a esposa dele na reunião de grupo, sei lá, ela botou açúcar na lasanha e ele não gostou, ele tem uma bronca, né? Já se viu, meus convidados. Cuidado para não rejeitar aquele que Deus colocou sobre a sua vida por causa desse tipo de coisa. Ele vai se arrepender, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Os convidados vão embora, ele se arrepende do que ele fez, chora na frente da esposa, compra 1 quilo de sal, come, olha, eu como sal, tanto faz qualquer coisa, mas me perdoe. Restaura e toca a vida. Mas você rejeitou aquela figura. Cuidado com isso. Obrigado, Paulinho. Qualquer coisa te chamo de novo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz esse texto. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Olha que expressão, olha que Paulo fala de Timóteo. Timóteo é o meu filho amado e fiel no Senhor. Você já imaginou ter uma referência para você desse jeito? Teu pastor fala, esse é meu filho amado. Ele é fiel, e fiel no Senhor. Eles já andaram juntos, eles já sabiam o que estava falando. O qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Olha que interessante. O que é que Paulo ensinava? Você sabe o que Paulo ensinava, não? Veja o que a Bíblia diz, em Atos, capítulo 16, versículo 4, o que é que Paulo ensinava? Paulo era o cara. Agora olha o que ele ensinava. Atos 16, versículo 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Amado, Paulo pregava o que Tiago pregava. Paulo não pregava o que dava na telha dele. Eu sei que eu tenho pais espirituais e eu prego a mensagem deles. Você já reparou isso na Bíblia? Paulo pregava o que Tiago, apóstolo de Jesus, pregava. Quando o Guilherme falou, cadê o Guilherme? Aqui em cima. Guilherme, quando você falou, estou tremendo aqui, somos 2. Pregue o que o teu líder prega. Pregue o que o teu líder prega. E pregou bem, perfeito. Não é mais fácil? Não sei o que pregar. Pregue o que o teu líder prega. Volta ali. Opa, mamãe e seu bebê está chorando. Volta no texto lá, por gentileza. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Agora volta, por gentileza, em 1 Coríntios 4,17. Olha que interessante, de novo. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo. O que é que Timóteo pregava? O que
Paulo pregava. Ele não inventou a mensagem dele. Não, eu vou levar as pessoas para Jesus do meu jeito. Eu vou fazer diferente. Ele pregava o que Paulo pregava. Paulo pregava o que Tiago pregava. Timóteo pregava o que Paulo pregava. E nós pregamos o quê? O que é que você está pregando? Não é interessante? Eu fico tão feliz quando as pessoas vão pela primeira vez no Jesus é Mais. Tem gente que vai pela primeira vez e tem gente que já é veterano. Quem é veterano já sabe exatamente o que eu prego, como que eu faço, mas aquilo é um furacão nas praças que a gente vai. Sai ganhando gente para Jesus do que é lado. E quem chega fica olhando e tal, e quem pega rapidinho o modelo, daqui a pouco está sendo usado por Deus, está levando gente para Jesus. Não é assim. Não, mas eu queria fazer Jesus é menos. Não, mas não vai fazer aqui. Né? Aqui não. Aqui é Jesus é mais. Mas eu queria usar uma camiseta cor-de-rosa. Não tem, tem vermelha. Mas eu queria pôr uma orelha do Mickey. Não tem. Aqui tem lã de ovelha só. Você começa a entender? A Bíblia, ela começa a falar sobre paternidade e filiação. Mas, Arno, você está com problema de identidade, de baixa, a tua autoestima está baixa, você que a gente chama você de pai? Não, irmãos. Mas como que está o seu coração em relação a mim? Em relação a Jesus, em relação ao teu líder mais próximo. Olha que interessante, quando Paulo diz, esse é meu filho amado e fiel no Senhor. O teu líder direto de grupo familiar pode falar isso de você? O teu pastor pode falar isso de você? Não é interessante? Eu acho interessante, por exemplo, eu acho que pode e tal. Imagine que o teu pastor, ou a tua pastora, teu líder direto, tenha que falar com você sobre os teus filhos. Não, aí não pode, pastor, aí não pode. De repente o teu filho, sei lá, ele vem e come feijoada dentro da igreja, e abacaxi, faz uma bagunça tal. Come o quê? Risoto aqui, quer comer risoto antes, não quer esperar. E o teu líder tem que chegar a você, irmão, irmã, o seu filho precisa ser corrigido. Eu não admito isso. Quem é você para falar do meu filho? Que o meu filho é ultra santo antes de nascer. Calma, irmão. Você percebe quando alguém confronta você em alguma área, você aceita a orientação? Isso mostra muito se você é discípulo amado e fiel no Senhor. Não é verdade, irmãos? Já aconteceu com você, tudo com jeito, tentar falar com alguém, a pessoa explodir com você por não aceitar? Aliás, não tem um monte de gente que troca de igreja, sai de igreja por causa disso. Está com um problema de identidade. Não está claro quem é seu pai espiritual. Olha que interessante, meus irmãos. O exemplo do Senhor Jesus. Olha que Jesus... você falou de Elias, Eliseu, Moisés e Josué, nem falei, mas também... Paulo, mas e Jesus? Olha o que Jesus diz. Como que ele trata o assunto paternidade e filiação. Jesus, se você der uma olhadinha em João capítulo 5, versículo 19, olha o que está escrito nesse texto. João capítulo 5, versículo 19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Irmãos, Jesus não tinha problema de autoafirmação, não tinha problema de insegurança. O que ele está dizendo? Eu faço o que o meu pai faz. Você percebe como Jesus valida o assunto paternidade e filiação? Eu não posso fazer nada, eu faço o que o meu pai faz. Aí alguém pode lembrar, mas você está falando sobre paternidade e tudo mais. Mas tem um texto na Bíblia, e eu quero ler com você. Mateus 23, os versículos 9 e 10. Então eu tenho que ter um pai espiritual na terra? Olha o que Jesus diz. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. O próximo. Tampouco vocês devem ser chamados chefes ou mestres, porquanto vocês têm um só chefe ou mestre, ou Cristo. Mas Jesus não desdisse tudo que está falando até agora? Não.
Se você pegar os 6 primeiros versículos ante esse texto aqui, Jesus está batendo nos fariseus. E ele chega no versículo 3 a dizer: filhos, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque os fariseus, eles dominavam sobre as pessoas. E aí Jesus diz: você não deve aceitar nenhum domínio sobre a sua vida. Muitas pessoas confundem, por exemplo, o casamento, que a mulher deve submeter-se ao seu marido, mas o marido não deve dominar sobre a mulher. Em lugar nenhum você encontra na Bíblia que um ser humano deva dominar sobre o outro. Pelo contrário, você encontra que nós devemos servir uns aos outros. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui é que você que é líder nunca jamais pode dominar sobre as suas ovelhas. E se você tem alguém dominando sobre você, saia desse lugar. É isso que ele está falando. Jesus está batendo no domínio que os fariseus exerciam sobre as pessoas. Por isso ele diz: não reconheça como o Pai. O que eles dizem é verdade, está na Bíblia, mas não faça o que eles fazem. São hipócritas. A Bíblia diz, se você olhar o versículo 11 e 12 de Mateus 23, coloca ali o versículo 11 e 12. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, ele está tratando esse assunto. Ele está dizendo: sim, você tem pai sobre a terra, mas não aquele que se exalta sobre você, mas aquele que serve você. Aliás, o Pai Celestial, o que ele faz além de nos servir? Não é verdade, meus irmãos? Você começa a entender sobre essa questão de paternidade, mas aí, sobre essa questão de dominar, eu quero dar um exemplo. Paulino, por favor. Paulino e Gipiela, preciso de você também, Gipiela, por gentileza. Você pode pensar: mas eu já tive experiências ruins com pastores, com líderes de célula, de grupo familiar. Eu já vi cada encrenca, já me esfolaram, me espoliaram, me violentaram. Mas não tem ideia do que fizeram comigo. É nesses que Jesus bate mesmo. É bem nesses mercenários. E tem. E você precisa estar atento. Olha o que acontece, uma estratégia, e presta atenção quando isso acontecer, se já não aconteceu com você. Imagina o seguinte: eu vou fazer o papel do pastor mercenário. O Paulino é pastor do Gipiela. Mas o Gipiela também é um pastor. Mas ele é o pastor dele. Ele é o pai espiritual dele. Eu não sou nada. Cheguei na cidade aqui, sou um pastor, mas eu estou de olho no rebanho dele aqui. Porque, aquele cara lá, olha, ele tem uma igreja que já tem 500 membros. Uau! E eles têm muito dinheiro lá. Aí eu chego, e isso acontece, presta atenção. Passo por cima desse aqui e chego: você, está tudo bem com você? Mas eu estou sentindo que não está bem. Eu estou achando você assim, meio preocupado. Você não tem pai. Eu já sei, você não tem pai. É o seguinte: na minha igreja, olha, nós somos pais. Eu vou cuidar de você. É só me dar uma taxinha. Obrigado, tá? Perfeito, que performance de vocês. Irmão, isso é coisa de mercenário hipócrita. E tem gente fazendo isso nas igrejas. Absalão já fazia isso. Cuidado. E ainda é tão cara de pau que não diz: mas a taxinha é baixa, eu cobro menos. Cuidado quando alguém vem com essa conversa para você: você não está bem, né? Você não está bem. Ah, já sei, lá na tua igreja, só tem 2 cultos domingo, pois nós temos 3. O quê? É uma vez por semana o grupo familiar? Mas que falta de amor nessa igreja. A gente se reúne toda noite. A gente não faz outra coisa a não ser se reunir. Risoto? Mas não tem uma costela junto? Para a nossa igreja. São pessoas que vão roubando o coração. Juniores, adolescentes, prestem atenção nisso. As pessoas vão vir fazer propostas. Fique fiel, eu sei quem é o meu pai espiritual. Tcharam, está ali, ó. É proteção para a sua vida. É
cuidado de Deus para a sua vida, fala de identidade. É interessante, amados, que Jesus ele questiona essa questão do domínio dos homens sobre os outros, mas paternidade, pegando a frase do bispo Júlio, é exatamente servir aos filhos. Dê uma olhadinha que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, acerca da nossa fidelidade para com nossos pais. 1 Coríntios 4, 14, já estou caminhando para o fim, está na hora do risoto, mas olha o que diz aqui: não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos amados. Estou falando com você como filho amado. Porque ainda que tenhais 10.000 aios, apoios, ensinadores, mestres em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, você pode ter muito orientador, professor, mestre, mas não muitos pais. Meu irmão, quando não fica claro para você quem é o teu pastor, você começa a tomar decisões erradas. Mas isso não é opressor da sua parte? Não, meu irmão. É a Bíblia, é proteção de Deus para a sua vida. O dia que você vê o teu líder de grupo familiar como uma pessoa que Deus colocou na sua vida para te abençoar, a sua vida muda. A gente tem tantos exemplos disso, mas tantos exemplos, mas um que é um clássico no nosso meio, tinha um irmão, eu não sei se ele era médico, engenheiro, mas era uma pessoa assim, culta e tudo mais, e ele entrou num grupo familiar de um sujeito lá na aba de Curitiba, que ele mal falava português. Falava problema, falava glória. E esse irmão sempre perguntava no fim da reunião, escuta, alguém tem um pedido de oração, vamos orar a Deus. E as pessoas pediam, mas esse querido lá que chegou lá, ele disse, imagine que eu vou pedir oração para esse sujeito, ele nem entende do meu ramo de negócio, imagine, nem português fala, eu tenho que corrigir a oração dele antes de mandar para Deus. E ficou, e não. Até que um dia o irmãozinho insistiu, mas irmão, não tem nenhum pedido de oração. Daí ele pensou, eu vou pegar esse pastorzinho agora. E aí ele contou o problema dele. E colocou lá um negócio totalmente técnico. Olha, eu preciso disso, porque daquilo, porque dá uma solução assim na minha empresa. E mistura termos em inglês e não sei o quê. O irmão ficou olhando para ele. Olha, moço, não entendi nada do que você falou, mas eu vou orar. Entendi nada. Aí ele orou. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Aí aquele irmão se converteu ao pastor dele. Quando você entende e reconhece, Deus colocou essa pessoa para cuidar da minha vida, meu irmão, sua vida muda. É impressionante. Por que você não pede uma oração sabendo que aquele homem, aquela mulher que está ali no grupo familiar, foi enviado por Deus para cuidar da sua vida? É interessante que o texto diz, você não tenha muitos pais. Por exemplo, o teu pastor já pagou o teu almoço para você alguma vez ou não? Ou sempre você que tem que pagar? Cutuca, olha para ele, pode olhar. E aí, pode olhar. Pode olhar. Você já ganhou um presente do teu pastor? Um terno, um relógio, alguma coisa? Ou você é constantemente explorado pelo teu pastor? Eu estava preparando essa mensagem ontem de manhã, ontem à noite, agora de manhã, revisando, e eu escolhi um relógio para vir aqui para o culto. E aí, quando eu estava bem nesse ponto aqui, anotando, eu olhei para o meu relógio, e o Espírito Santo falou, você vai ter que dar esse relógio embora. Eu falei, mas é bem esse, Jesus, é bem esse. Então, Carlos, vem cá, por gentileza. Vai ganhar um relógio. Você já ganhou o relógio do teu pastor ou não? Acelera o passo aí. Outro dia o Carlos, já enquanto ele estava vindo, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Às vezes as pessoas têm dificuldade com o pastor, eu não tenho, eu me converti aqui com você, então para mim está tranquilo. Mas não é por isso que eu vou te dar o relógio, mas olha aqui. Ó, presente para você. Combina com o teu terno. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, não é para fazer média. O Espírito Santo leva você a fazer algumas coisas pelas tuas ovelhas. Não é para fazer média. Se fosse para fazer média, você não ia aguentar estar aqui. Mas eu sei que você está gostando porque o Espírito Santo está falando com você.
E aquilo gera segurança. Quer saber de uma coisa? Eu tenho pai. É verdade, irmão. É o Espírito Santo falando. É o Espírito Santo falando. A Bíblia, eu quero caminhar para o fim. Veja mais uma vez, por gentileza, volta mais uma vez. Em 1 Coríntios 4,17. Olha o que diz esse texto. Deixa eu só ver aqui. Aliás, desculpe. Mais uma vez, Atos 16, do versículo 1 ao 4. Olha que interessante o que acontece aqui. Atos 16, 1 ao 4. Uma vez o Gercinho usou uma expressão interessante. Ele viu que os americanos, de manhã, eles gostam de ligar o rádio, ver notícia. Se o presidente acordou bem, beleza, estamos bem hoje. Não é interessante? Ore para eu acordar bem, aí o teu dia é abençoado. Atos 16, de 1 a 4. Chegou a Derbe, Listra, e estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhe para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém. Aqui, Paulo conheceu Timóteo. E, para nós encerrarmos, uma das coisas que Paulo fez com Timóteo foi circuncidá-lo, e Timóteo já era grande. Mas não se preocupe, irmão. Não é o que... Eu não vou chamar você no gabinete depois. Mas isso fala, meu irmão, de intimidade. Timóteo era grande. Paulo chega, Timóteo é o seguinte: eu vou ter que tirar um bife de você aí, por uma questão e tal, né? Teu pai era grego, tal, não. E Timóteo aceita. Meu irmão, aonde estão essas pessoas que se deixam ferir na própria carne, pela orientação do seu pai espiritual? Você já parou para pensar nisso? De novo, eu nem quero fazer isso com você, né? Mas no seu coração, isso aqui está falando de circuncidar o coração. Eu rompo com o meu passado, com a minha confiança antiga, e eu vou exercer fidelidade para contigo, Paulo. Circuncidar o coração. Meu irmão, negue-se a falar mal do teu líder de grupo familiar, do teu líder de adolescentes, do teu líder de jovens. Não faça isso. Deixa o teu coração circuncidado. Cuide, proteja. E saiba que, vou pegar o exemplo do Paulo, ele está aqui para servir você. Aliás, quando você ensaiou para preparar essa música nova aqui, como é que é o nome dela? Céu na Terra. Mas tem aquela parte, que as meninas cantam. Não, que as meninas cantam. Para sempre. Tá bom, essa aí. Né? Tudo bem. Mas é uma dedicação para quê? Para servir você. Não é verdade? Que horas começaram a fazer o risoto? Nem vai dar tanto dinheiro assim, né? Aliás, quanto que está cobrando o risoto, Paulinho? É muito barato, Paulinho. Tem que cobrar mais pelo trabalho que dá. Mas por quê? Eu quero servir. E você circuncida o teu coração e confia nele. E nos líderes que estão diretamente sobre você. Amém, meus queridos? Sábado que vem de manhã, eu quero continuar essa conversa com vocês. Vou apertar um pouquinho mais sábado que vem. Então, se você é junior adolescente, venha lá, esteja lá no sábado que vem. Irmão, Paulo circuncidou Timóteo. Você confia no teu líder, no teu pastor? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza?